Muito boa tarde para você, começando o nosso Esporte BG dessa sexta-feira. O pessoal gosta de secar, né? Estão numa torcida danada pro Vasco não subir. O negócio é que os outros times é tudo ruim. O Vasco é ruim, é horroroso o time do Vasco. Mas os outros é mais ruim ainda. O Vasco, se brincar, sobe hoje ainda, sem nem precisar jogar a última rodada. Mas vamos começar falando do Campeonato Brasileiro Série A. O São Paulo derrotou o Atlético Goianiense e o gol da vitória saiu nos acréscimos do jogo. No Morumbi, Caleri fez 1-0 para o tricolor paulista, completando o cruzamento da esquerda. O empate da equipe goiana veio com esse golaço de Baralhas. E quando parecia que ia ficar nisso, o goleiro do Atlético saiu mal e a bola sobrou para Luan, que não desperdiçou. Com a vitória, o São Paulo se manteve na 8ª colocação na tabela. O Atlético é o 18º e está na zona de rebaixamento. Em outro jogo que aconteceu ontem à noite, o Atlético Mineiro derrotou o Juventude e, com isso, o Juventude está rebaixado para a 2ª divisão matematicamente. O único gol da partida foi marcado pelo lateral Dodô, depois de boa troca de passes do Atlético. Com o resultado, o time mineiro foi a 51 pontos e está na 7ª colocação. O Juventude, que segurou a lanterna praticamente durante todo o campeonato, vai jogar a Série B em 2023. E na briga contra o rebaixamento, o Coritiba perdeu para o Fortaleza e o Cuiabá derrotou o Avaí. Vamos conferir os gols, começando com o jogo do Fortaleza. O primeiro foi do Juninho Capixaba e o segundo também, 2-0 para o Fortaleza. Depois o Matheus Cardone marcou o gol para a equipe do Juventude, dando uma esperança ainda para o time gaúcho. Mas, para fechar o placar, o Romarinho marcou o 3º gol e sacramentou a vitória do Fortaleza, que tá chegando no grupo que vai para a Libertadores do ano que vem. E o Cuiabá venceu 1-0 com esse gol aí e com isso, com essa vitória do Cuiabá, deixou a zona de rebaixamento. Vamos conferir como que está a classificação do Campeonato Brasileiro ao final da 34ª rodada? Líder é o Palmeiras 74, segundo o Inter 64, terceiro Flamengo 61, quarto é o Fluminense 58, quinto Corinthians 57, sexto Atlético Paranaense 51, sétimo Atlético Mineiro 51. O São Paulo pulou para 8º com 50 e o Fortaleza já é 9º com 48, a 3 pontos do Atlético Mineiro. 10º Botafogo 47, 11º América Mineiro 46, 12º Santos 43, 13º Goiás 42. Red Bull Bragantino é 14º 41, Coritiba 15º 35, 16º é o Cuiabá 34, que ultrapassou o Ceará, que também tem 34 e abre a zona de rebaixamento em 17º. 18º é o Atlético Goianiense 33, a 1 ponto do Cuiabá, a 2 do Coritiba, ainda dá para escapar na próxima rodada. 19º é o Avaí 28 e o Lanterna é o Juventude com apenas 21 pontos ganhos, a classificação do Campeonato Brasileiro Série A. Com a rodada encerrada, é hora de conferirmos o resultado da nossa Palpitolândia. Vamos lá então, já vamos conferir aqui ó, os jogos aqui, conferir a primeira página. Se eu tiver perdido de novo, eu vou embora. Como que ficou? Aí, ó, promessa, hein? Tá prometendo, hein? Flamengo e Santos. Flamengo venceu, eu e o Romulo apostamos no Flamengo, ponto para cada um dos dois. Atlético Paranaense e Palmeiras, apostamos no Palmeiras, ponto para os dois. Botafogo e Red Bull Bragantino. Botafogo venceu, o Romulo apostou no Botafogo, eu apostei no empate, ponto para o Romulo. Corinthians e Fluminense, aí o Romulo apostou no Corinthians, eu apostei no empate e o Fluminense venceu, ninguém fez ponto. Inter e Ceará, o Inter venceu, eu e o Romulo apostamos no Inter, ponto para os dois, 4-3 na virada. Vamos ver os outros 5 resultados da nossa Palpitolândia. Goiás e América Mineiro, o jogo terminou empatado, eu e o Romulo apostamos no Goiás, os dois erramos. Fortaleza e Coritiba, apostamos no Fortaleza que venceu, ponto para os dois. São Paulo e Atlético Goianiense, o Romulo desperdiçou o palpite, eu apostei no São Paulo, ponto para mim, empatado. Atlético Mineiro e Juventude, eu e o Romulo apostamos no Atlético, já que o Juventude é até lanterna, ponto para os dois. E o jogo de desempate foi Cuiabá e Avaí. Eu apostei no empate e o Romulo apostou no Cuiabá, com isso ponto para o Romulo. E depois de 2 anos, o Romulo volta a vencer na Palpitolândia. 7-4. Ó, só que aqui eu tava torcendo. Eu lembro, na hora, eu cheguei a ficar feliz por alguns segundos que o Cuiabá fez o gol, né? Mas na hora que eu pensei assim, ele é concorrente do Atlético, isso não é bom não. Aí eu fiquei triste, eu preferia ter perdido aqui.
Mas tá bom, ganhei alguma coisa. Ponto para o homem e a nossa Palpitolândia volta na semana que vem, já que este final de semana não tem rodada do Brasileirão. E tem o desempate daqui dos pênaltis. A gente tem que fazer segunda-feira cedo já. Vamos organizar. Nossa Palpitolândia dessa semana. Agora o nosso assunto é Campeonato Brasileiro Série B. Vamos conferir os gols dos jogos de Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro goleou o Novo Horizontino 4-1. O primeiro foi do Daniel. O segundo gol da partida foi marcado por Pedro Castro. O terceiro pelo William e o Matheus Kidu fechou o placar para o time do Cruzeiro 4-1 contra a equipe do Novo Horizontino. Agora são imagens de Vasco e Sampaio Corrêa. O Vasco saiu na frente com o Anderson Conceição, mas levou o empate nesse chute de longe do Pará, 1-1. Gabriel Poveda virou para o Sampaio Corrêa. Nos acréscimos, mais de 50 minutos, André empatou para o Vasco. E como um castigo para a belíssima campanha que o Vasco fez nesse Campeonato Brasileiro Série B, o time do Sampaio conseguiu a virada com o Joécio e com isso o Vasco está numa situação delicadíssima. Pode subir hoje, caso alguns resultados o favoreçam. Vamos conferir os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro Série B? Tombense e Grêmio, 7 horas da noite. Tem Bahia e Guarani também às 7 horas. E aí, jogo que interessa o Vasco, Londrina e Ituano, 7 horas. Sport e Operário também às 7 horas. Se o Londrina ganhar do Ituano ou empatar o jogo e o Sport não vencer o Operário, o Vasco sobe hoje. Mas se o Sport vencer e o Ituano vencer, aí a decisão da última vaga vai para a última rodada. Lembrando também que o Bahia tem que vencer, porque se o Bahia perder, também vai colocar em jogo a vaga dele na última rodada. E tem também hoje Ponte Preta e Criciúma para completar a tabela do Campeonato Brasileiro Série B. Esses então aqui são os jogos da Série B, claro, vamos seguir acompanhando. Tem jogo final de semana, né? No sábado tem mais uma partida da Série B. Para fechar, tem Chapecoense e Náutico, jogo também de completar tabela, as duas equipes já rebaixadas. 7 horas da noite tem jogo Chapecoense e Náutico. Campeonato Brasileiro Série B. Vamos falar agora de Liga Europa. Manchester United e Arsenal venceram nos jogos de ontem. Vamos conferir os gols? Começando com o Manchester, que venceu 3-0 contra o Sheriff. Dalot marcou o primeiro gol. Na verdade, aí é o PSV contra o Arsenal. Joey marcou o primeiro gol e De Jong marcou o segundo. 2-0 PSV. Agora sim, Manchester United. Dalot marcou o primeiro. Rashford de cabeça marcou o segundo e ele, Cristiano Ronaldo, voltando ao time, marcou o terceiro, 3-0 para o United contra o Sheriff. Lembrando que na Liga Europa só o primeiro colocado de cada um dos grupos que se classifica para as oitavas de finais. O segundo colocado vai para um mata-mata contra os times que vêm da Liga dos Campeões. Agora o nosso assunto é Libertadores da América. Sabadão temos a grande final da Libertadores. O horário está errado aqui, o jogo é às 5 horas da tarde, Flamengo e Atlético Paranaense neste sábado, final da Copa Libertadores da América. Mas lá no Rio de Janeiro tem muito torcedor do Flamengo que está na bronca. O sonho de viajar para ver a final da Libertadores até agora não aconteceu. E em cima da hora eles receberam a notícia que não iriam embarcar. A agência de turismo cancelou tudo e não avisou ninguém, olha só. No saguão do aeroporto, torcedores inconformados. Eu quero viajar, eu não quero reembolso. Você tá brincando com o sonho das pessoas, meu pai. Tá brincando com o sonho de todo mundo. Na agência de viagens, mais tumulto. Valmir veio da Bahia e ficou sem saber o que fazer. E tratando os torcedores de Flamengo e cliente com maior desonestidade, porque a gente faz toda uma programação, quando chega aqui, não tem o voo de fato, conforme está no contrato. Pelo menos 250 torcedores do Flamengo esperavam viajar para acompanhar o time na final da Libertadores na cidade de Guayaquil, no Equador. Mas foram comunicados do cancelamento dos voos horas antes do embarque. A agência contratada é a Outsider Tours, especializada em viagens para eventos esportivos. A empresa foi anunciada nesta segunda-feira como patrocinadora oficial do Flamengo. O comunicado, enviado em um grupo de mensagens, diz que por causa do risco de erupção de um vulcão perto da capital Quito, os voos fretados com a subsidiária da empresa aérea foram cancelados. A companhia aérea, no entanto, negou a informação. Disse que não tem e nem nunca teve nenhum voo contratado pela agência.
Quem não conseguiu embarcar recebeu a promessa de ser realocado em voos de outra empresa, mas isso também não aconteceu. Fiscais do Procon estiveram na agência e notificaram os donos. Um termo compromisso foi firmado com sócios para garantir o embarque de todos os torcedores a tempo. O Flamengo precisa rever isso, a situação esdrúxula que a gente está passando aqui no Galeão para resolver uma situação dessa. Eu quero viajar, eu não quero reembolso. Está brincando com o sonho das pessoas, rapaz. Está brincando com o sonho de todo mundo. É lamentável essa situação e parece que o pessoal tomou foi um golpe, né? O Flamengo já até rescindiu o contrato com essa agência aí, mas o clube vai tentar aí solucionar o problema desses torcedores para que eles possam viajar e acompanhar a grande final, que é o sonho de todo torcedor que gosta de futebol, né? Muitos ali juntam as economias ali por anos para poder acompanhar este momento. Chega na hora, uma frustração danada, né? Que dê certo aí para esses torcedores. Este sábado também tem Campeonato Brasileiro Série A, o jogo atrasado entre Goiás e Corinthians. O jogo que não aconteceu do Brasileirão vai ser no sábado, às 7h30 da noite, depois da final da Libertadores da América. E o jogo vai ser sim em Goiânia, na Serrinha, Goiás e Corinthians, jogo da rodada passada que não aconteceu e que importa também para o Rômulo na Palpitolândia. Ele está tentando ali me alcançar tudo que é custo, então é jogo importante aí para o Rômulo. Para fechar o nosso Esporte BG de hoje, eu quero só aproveitar e mandar um parabéns muito especial. Tem a foto aqui? Parabéns para Kátia Faria, minha mãe. Está completando aniversário hoje, dia 28 de outubro. Parabéns para você, mãe. Muito obrigado por tudo que fez por mim. Se sou hoje esse grande vascaíno que vos fala, é graças à minha mãe que torce pro Vasco também. Porque todo mundo me zoava na rua, né? Aí minha mãe torcia pro Vasco junto comigo. Então, obrigado por tudo, mãe. Parabéns, feliz aniversário. Com isso, eu encerro o nosso Esporte BG de hoje. O Balanço Geral segue com o Rômulo e amanhã não, né? Segunda-feira eu tô de volta. Até mais.